Se eu comprovasse pra você, de verdade, assim, comprovasse por A mais B, que existe o paraíso, e se eu te levasse até lá? Olha, eu não sei nem por onde começar essa resenha. O livro é Alamut, do Vladimir Bartol, espetacular, que conta a história de possivelmente a origem dos assassinos, do termo assassino. A gente está falando mais ou menos lá na Pérsia, né? Ali também tem Cairo, tem todo lugar da origem do árabe em si. Estamos falando da Idade Média, 1200 e alguma coisa, tá? Depois de Cristo, claro. E aí, cara, primeiro que assim, existe uma compreensão geral, ninguém sabe ao certo de onde surgiu pela primeira vez o termo assassino. Existe um termo um pouco pejorativo que tem de origem lá da Pérsia, que também leva em conta a concepção que a gente tem sobre as histórias do Oriente Médio, tá? E que vem do hashishim, que é a história dos que consumiam hashish. Depois a gente tem também uma seita de assassinos que você, se for um jogador, se jogar games, por exemplo, já deve ter ouvido falar do Assassin's Creed, que é ali a ordem dos assassinos e tem a ver também com uma ideia daquele que se sacrifica, daquele que é fundamental para algo acontecer. Aqui nessa história, a gente conhece então o Hassan. O Hassan era um líder xiita, ele era matemático, e pela história ali daquela época da Idade Média, a gente tinha o Ali como grande representante de Alá. Acontece que o Ali morre, o sogro dele dá um golpezinho, então todo o país se divide em dois lados. O lado da direita, que tem uma bandeira preta e que acredita que esse sogro ali, ele tem razão de estar ali, ele não foi exatamente um golpe. Do outro lado, que é o lado esquerdo, bandeira branca, os que acreditam que foi um golpe e que acreditam que tem que ser os herdeiros, né? Não necessariamente os filhos, mas os sucessores de Ali, para assumir ali o poder. Pois bem, do lado de Ali está este cara, que é o Hassan. E o Hassan, ele, ao contrário do que todo mundo acredita que ele vai conseguir fazer, ele cria uma cidade, ele toma alguns castelos e ele chama esse lugar, esse terreno de Alamut, né? E dentro de lá ele cria um lugar, um universo particular, assim. Então ele chama alguns líderes religiosos para treinar o que ele vai chamar dos fedayans, que são jovens que são chamados exclusivamente para lutar, para se sacrificar em nome de Alá para o Hassan. Então, se eu precisar guerrear, se eu precisar fazer alguma coisa, eu vou ter esses jovens aqui que vão ser fidelizados mesmo, eles vão ser ensinados que eles têm que me obedecer, porque Alá está comigo. Eu sou representante de Alá, portanto, né, eles têm que lutar em meu nome. E se necessário for, dar a vida em meu nome. E do outro lado, ele também faz uma coisa que ele não conta pra quase ninguém. Ele chama alguns eunucos, né? E aí ele manda comprarem algumas meninas das cidades que estão em situações análogas à escravidão, ou então que são vendidas por famílias que são muito pobres. E aí ele leva essas meninas para alguns jardins que ficam lá longe, na beira das montanhas, em Alamut, nesse lugar que ele construiu, mas que você tem que atravessar um rio para chegar lá. E ele faz um harém, basicamente. Ele ensina essas meninas, ele dá do bom e do melhor para essas meninas, ensina sobre sexo, dá vinho para elas, inclusive, dá as melhores comidas, manda ensinarem a costurar, a fazer tudo o que elas deveriam fazer, e também essa compreensão que elas são seres divinos, que elas são lindas, que elas são perfeitas, que elas têm que cuidar do próprio corpo, que elas têm que cuidar da aparência física, dos seus cabelos, né? E de tudo isso, e também que um dia elas terão, né, uma coisa maravilhosa, o contato com outras pessoas, com outros homens. E essas meninas também crescem com essa linha de raciocínio. Esse cara, que é o Hassan,
é demais, ele é maravilhoso, ele me tirou de uma situação de miséria e me botou aqui pra me dar do bom e do melhor porque eu mereço, porque eu sou linda, porque eu sou maravilhosa, porque eu sou incrível. Então eu devo a minha vida a ele, né? Eu devo tudo que eu tenho a este homem. E aliás, o Hassan, em determinado momento, vai fazer algumas aparições para essas meninas. E como que ele vai fazer essas aparições? O mais parecido com um rei que ele puder, vestido de dourado, de vermelho, com coroas, né? Vindo sempre de cima para baixo, porque ele tem essa ideia. Enquanto do outro lado do castelo, para esses jovens que se deixam, que são educados para se sacrificar pelo Hassan, ele nunca aparece, porque ele tem que manter a onda do mistério. Por quê? Porque é assim que ele vai ser mais próximo a Allah, a divindade, a esse ser mítico misterioso que todos têm medo e que tem muito poder. Mas, não obstante tudo isso, esse cara já tá planejando aí uma guerra, né? Para ele conseguir tomar lá o poder. Então, ele começa a também pedir para que líderes dele e que acreditam nele, né? Porque tudo isso tem a ver com uma fé, né? Com uma fé nele, de que ele de fato é o representante de Deus, o representante de Allah. Tem até uma cena que ele vai contar um pouquinho sobre como ele começou a ser esse líder tão conhecido, que ele fala que ele passa uma confusão lá e aí ele entra, ele é mandado meio que para ser jogado num lugar distante e colocam ele dentro de um navio, né? E dão um ourinho pra ele meio que calar a boca. Fala, toma aí o dinheirinho e você vai ser mandado pra lá porque é o seu castigo. No meio do caminho, acontece uma tempestade gigantesca. E aí ele, muito perspicaz, vira pro comandante do navio, só ele, o comandante do navio, e fala, olha, eu tenho um ouro aqui. Se você mudar a rota, você pode sair dessa tempestade e ainda ganhar dinheiro. O que você acha? O comandante topa. E aí ele sai pra proa do navio, onde tá todo mundo, e aí ele começa a comer tâmaras, a comer frutas secas, com muita tranquilidade, enquanto o resto do navio tá tendo certeza que vai morrer, porque tá rolando uma tempestade. E de repente eles começam a ver que o navio dá meia volta e começa a ir em outra direção. Então a galera fica mais maluca ainda, tipo, ferrou, a gente vai morrer, a gente não sabe nem pra onde a gente tá indo. O navio tá perdendo a direção. E aí ele tá tão tranquilo que ele chama a atenção da galera. E a galera fala, por que você tá tão tranquilo? Ele fala, eu tô tranquilo porque eu tenho uma profecia, eu sou mandado de Allah, eu sou mandado de Deus. E nessa profecia a gente vai chegar em outro lugar e chegaremos vivos. E aí ele fala, eu vou até mostrar essa parte pra vocês, né? Ele fala assim, olha só, acabaram de demonstrar a tremenda força da fé e a felicidade que temos e a facilidade que temos em despertá-la. Só é necessário saber um pouco mais do que aqueles que precisam acreditar em você. É sobre esses terrenos férteis que germinam as nobres sementes da fé. E aí a galera começa, tipo, a acreditar nele porque a profecia acontece, eles sobrevivem. Então, de fato, ele só pode ter um vínculo com Allah. Mas é muito doido essa frase, né? Que pra alguém ter fé em você, pra você ter poder sobre alguém, só é necessário saber um pouco mais do que aqueles que precisam acreditar em você. E aí a galera, ele começa a fazer umas paradas, a galera começa a falar, a galera que sabe o que ele tá fazendo, fala, mas você tá enganando as pessoas. E aí ele fala, na prática, o poder de qualquer instituição se assenta sobre seguidores que foram enganados. As pessoas têm diferentes capacidades de percepção. Quem deseja liderá-las precisa levar essa variação em conta. O que as massas queriam dos profetas eram milagres. Cara, e aí, para ter essa história também, para conseguir esses seguidores que acreditam nele de uma maneira bruta, sem nenhum questionamento, primeiro que todos os professores, esses líderes que ensinam, por exemplo, os fedayans, né, esses líderes que vão se sacrificar para ele em algum momento, também sempre citam Allah. Eles não podem beber vinho, eles não podem pensar em mulheres ou em sexo de maneira geral.
eles não podem fazer nada dos prazeres da carne, porque se eles seguirem o líder Assã, Alá estará com eles e Deus sabe de tudo. Inclusive Deus vai ser mais poderoso até do que as forças da natureza, porque a sua fé vai ser inabalável, né? Então o que isso vai acontecer? Você vai poder pisar em carvão quente, você vai poder guerrear com qualquer pessoa, porque se for do desejo de Deus, você vai ganhar essa parada. E vai ser o desejo de Deus você ganhar, sabe por quê? Porque você tá seguindo o líder correto, você tá seguindo o Assã. E aí é até interessante, porque o jeito que ele lida, a gente vai tendo a narrativa tanto dos meninos, né, quanto das meninas que estão lá nesse harém. Por enquanto ainda um sem contato com o outro e sem saber nada. Até o jeito de buscar esses líderes, esses meninos é diferente. As meninas, eles compram, eles tiram de situações análogas à escravidão e de extrema pobreza e miserabilidade. Os meninos, eles chegam lá com ideias, com histórias de feitos heróicos, como se fossem histórias de 1001 noites. Tem até um trecho aqui que o Assã fala para os líderes dele na hora deles irem buscar essa galera, né? Ele fala assim, olha, na hora que vocês forem buscar eles, fale com toda a solenidade sobre esse momento, mencionando com entusiasmo e furor os feitos heróicos dos mártires. Inflame suas jovens almas para que fiquem cheias de fervor e determinação. Quando se quer usar as pessoas como meio para atingir um fim, é melhor manter distância das questões dela. Então, ele até fala para eles, olha, e se eles falarem sobre alguma coisa que vocês não concordarem, concordem, porque eles têm que vir para cá, esses jovens, esquecer da vida que eles tiveram até então, quando eles chegarem aqui, e vir para cá com essa ideia de que tudo que eles falarem é verdadeiro, tudo que eles sentirem é verdadeiro. Aproxime-os a heróis, né? E sempre com a ameaça de que Deus tá ali, ó, porque Deus tá com o líder, né? Enquanto as meninas são criadas para serem essas princesas. E aí chega no momento, né, que vai ser o meu limite aqui do spoiler para vocês, chega no momento que aí ele pede para chamar, tá chegando o momento da guerra, tá chegando o momento do bagulho acontecer, para ver se ele vai de fato conseguir o que ele tanto sonha, que é tomar o poder, né, para ele. E aí ele chama os 3 melhores líderes desses fedaiãs, né, desses jovenzinhos. Cada um tem um preceito, tem um jeitinho. Então tem o mais inteligente, que é o poeta, tem o que guerreia melhor, né, que é mais revoltoso. Cada um tem uma parada, tem o mais forte e tal. E aí ele chama e fala assim, se eu mandasse vocês pularem de uma ponte, vocês pulariam? E aí eles falam, ah, sim senhor, a gente pularia sim. Ele fala, cara, a boca de vocês fala que sim, mas eu acho que a mente, na hora do vamos ver, vocês não iriam. Então vamos fazer o seguinte, eu vou provar pra vocês que eu sou assim com Deus. Sabe como? Eu tenho as chaves pro paraíso. E ele já tinha liberado essa fofoca, que ele tinha as chaves pro paraíso. Então eu vou fazer vocês ficarem uma noite no paraíso, tá? E aí quando vocês voltarem a gente conversa. Aí ele dá uma bolinha de haxixe pra eles, né? Eles começam a ter efeitos alucinógenos, eles são levados então, adormecidos, né? Enquanto estão tendo esses efeitos alucinógenos, para este jardim celestial, e as meninas os recebem, acreditando também que elas são celestiais, acreditando um pouco também que elas têm um poder, né? E aí eles ficam assim, meu Deus, imagina, eles foram treinados pra nunca terem atos sexuais, pensarem em mulheres e nada do tipo. E eles veem aqueles jardins lindos, aquelas mulheres lindas, e eles ficam, ai meu Deus. Então quando eles voltam, o Assã vira pra eles e fala, agora vocês acreditam em mim? Que eu tô conectado com Alá? Ah, a gente já acreditava antes, mas agora a gente não tem dúvida, então demorou. E aí ele começa a mandar essa galera guerrear de uma maneira ainda mais forte, e além de tudo também, ele faz de alguma maneira essa galera não ter medo da morte, mais do que isso, querer a morte, porque a morte vai significar justamente ir pro paraíso. É uma perspectiva dos homens bomba, né? É uma perspectiva de que cara, tá aí ó, há muito tempo, né? Enfim, o que vai acontecer nesse meio tempo, os personagens em si dessa narrativa, que são vários, eu não vou contar pra vocês, mas cara,
é fenomenal. E aí, pra mim, primeiro, trouxe essa ideia da fé, o que é exatamente a criação de uma fé absoluta, por que a gente é tão facilmente enganado, né? Olha a situação política atual, não precisa ir na Idade Média pra gente saber disso. E além de tudo, chega num momento que o Hassan vira pra todo mundo que sabe da real história dos jardins e fala assim: cara, mas você vai me culpar por isso? Na real, a gente devia sentir inveja dessas pessoas. Sabe por quê? Porque eles acreditam de verdade que eles estavam no paraíso. Eles estão melhores do que eu. Porque se eu inventei toda essa história, é porque em algum momento eu questionei o meu lugar na sociedade e onde está e se existe um Deus. Então, é essa história que a gente tá agora, sabe? Eu até tava comentando no Biscoito Podcast sobre isso. A situação que a gente tá agora é que a gente sabe uma série de notícias, que cada dia tem uma notícia uma pior que a outra, e a gente começa a ficar descrente do mundo. Aí ele fala: eu sou tão descrente do mundo que eu criei um mundo paralelo. E aí essas pessoas, elas vão se matar se eu mandar elas se matarem, porque elas acreditam em um lugar perfeito. E isso é invejável. E eu fiquei: meu Deus, que filho da mãe! Que bizarro, cara, é fenomenal esse livro. Leiam Alamut, assim. Eu pensei em várias maneiras de fazer uma resenha diferenciada pra vocês, mas eu só quis falar, sabe? Eu tô falando desse livro pra todo mundo que eu conheço. Leiam. Incrível. E além de tudo, você começa a se questionar nos momentos atuais. E isso daqui aconteceu na Idade Média. Só pra vocês terem uma noção, foi acho que em 1292 que foi destruído esse lugar Alamut aqui na vida real, tá? Então assim, só pra vocês terem uma noção. É claro que é um relato ficcionalizado, né, de algo que aconteceu, mas talvez não exatamente assim, mas dá pra entender, né? Então até a próxima e leiam este livro. Os links estão aqui embaixo. Tchau!